Bem-vindos à nossa segunda aula de métodos aplicados à investigação científica. E aqui nós vamos tratar dos recursos da internet para realizar gráficos. Nosso objetivo aqui é conhecer os recursos para elaborar gráficos e saber como fazer a sua avaliação com fins educativos. Na nossa justificação, seria entender como avaliar essas ferramentas, porque para não se sentir confundido diante da grande oferta de ferramentas digitais. A nossa introdução diz que atualmente os professores têm acesso a múltiplas ferramentas e recursos oferecidos pela internet. Então, nessa aula, nós vamos nos dedicar a conhecer alguns desses recursos para realizar gráficos nos trabalhos de investigação científica. Existem muitos, nós escolhemos alguns que nós consideramos válidos e interessantes de usar. Mas não quer dizer que sejam só esses, tá? Então, na hora de fazer a avaliação que a gente comentou, nós devemos fazer primeiro 6 perguntas. O que são as ferramentas digitais para elaborar os gráficos? 2, por que as ferramentas digitais para elaborar gráficos são úteis para determinados tipos de aprendizagem? 3, quando utilizar ferramentas digitais para elaborar gráficos? 4, quem já está utilizando ferramentas digitais para elaborar gráficos em processos educativos? 5, como iniciar no uso de ferramentas digitais para elaborar gráficos? E 6, onde posso encontrar mais informação sobre ferramentas digitais para elaborar gráficos? Aqui tem uma observação que, para ampliar a informação sobre essa metodologia de 6 perguntas, vocês podem ver um documento da Eduteca, Como Selecionar Recursos Digitais com Propósitos Educativos, que foi escrito por Solomon e Shrum. Ela está disponível na web, tá? Com esse título, Como Selecionar Recursos Digitais com Propósitos Educativos. É de acesso gratuito. Então, vamos ver em que consistem essas ferramentas digitais para elaborar gráficos, né? Então, vamos ver primeiro o significado. A palavra gráfico vem do latim, que é desenhado por mão de mestre, perfeito, completo, e do grego, que significa capaz de desenhar ou de pintar. Essa definição consta do dicionário Priberan da língua portuguesa, e aqui abaixo vocês encontram o caminho para ele, né, o acesso. Os gráficos são eficazes para visualizar as informações numéricas. Com isso, a gente pretende facilitar a compreensão de dados que podem ser complexos e evidenciar as relações, os padrões e as tendências. É mais fácil, né, visualizar do que ler números. E eles podem ser apresentados de diversas formas, como nós podemos ver nos slides a seguir. Então, ele pode ser apresentado em forma de coluna, de linha, em forma circular, barra, área, gráfico de dispersão, de cotação, de superfície, de anéis, de bolha, radial. Todas essas formas a internet nos facilita o modo de preparar. Vamos ver também, além de chamativos, esses sites aqui oferecem também animação e interatividade com quem está assistindo. Então, aqui a explicação está em espanhol, porque essa pesquisa foi feita em espanhol. Mas todos os sites permitem que você modifique o idioma para a língua que você quiser. Então, quando vocês entrarem, vocês podem
pedir para mudar para o português. Ele é gratuito, está online e não requer registro. Eu não preciso me registrar para ver o ChartGo. Tá? Outra opção é o Rich Chart Live, né? Aí tem o endereço, o mesmo comentário que eu fiz antes. Ele aqui, a explicação está em espanhol, mas vocês podem acessar em português. Ele é um gráfico que permite trabalhar de maneira fácil e rápida, desenhando gráficos animados, né? Oferece mais de 10 opções e os dados podem ser copiados e colados na sua folha de cálculo. O programa tem como base a tecnologia Flash e os gráficos criados podem ser incluídos tanto num sítio web como num blog. Tá? A versão gratuita não tem limitações, mas ela coloca um pequeno logo na esquina de todos os gráficos que sejam gerados por essa ferramenta, simplesmente para demonstrar que essa ferramenta foi usada. A seguinte é o Charts, né, que é uma boa ferramenta para criar gráficos a partir de dados tabulados em uma folha de cálculo de Excel ou de Google Documentos, né, Google Docs. Esses gráficos podem ser incluídos numa página web ou em um blog e as pessoas que desenvolveram esse programa oferecem um vídeo tutorial que é muito ilustrativo sobre como vocês podem fazer para usar esta ferramenta. Ele está em inglês, é gratuito, está online e precisa de registro. Você tem que se registrar para ter acesso. Mas a versão é gratuita a versão gratuita tem algumas limitações. Né? A versão paga ela é mais ampla. Como tudo aquilo que é grátis tem uma certa limitação para que a pessoa compre, né, e use o material comprado, que aí permite mais possibilidades de trabalho. Temos também o Charty, que ele cria gráficos interativos online. Tem uma interface muito simples, o que faz com que ele seja muito fácil de usar. Os dados, né, devem ser ingressados manualmente e ele permite criar gráficos dinâmicos, diagrama de Venn, mapas, indicadores, etc. Ele também está em inglês, é gratuito, é online e não requer registro. A seguir vem o Lucidchart, que é um site web que pode criar diferentes tipos de gráficos e diagramas, tais como redes, processos, mapas mentais, diagramas de Venn, diagramas de fluxo, etc. E, além disso, tem uma interface muito intuitiva, na qual os elementos dos diagramas se arrastam desde uma paleta de ícones e são soltas na área de trabalho. Ele está em inglês, ele é gratuito, está online e requer registro. Do mesmo jeito, a versão gratuita permite só 60 objetos por documento. A versão paga é mais ampla. Tem o Oli, que é muito fácil de usar, similar ao Chartle, e aqueles que utilizem podem criar uma variedade de gráficos circulares, de diagramas de dispersão, de diagramas de radar. Os dados devem ser digitados manualmente e os gráficos resultantes podem ser também incluídos em um blog. Está em inglês, é gratuito, online e não requer registro. Temos o Microsoft Excel, que é que a maioria de nós está familiarizada, que é a folha de cálculo mais utilizada no mundo e que permite criar gráficos facilmente a partir de dados tabulados na própria folha. Esse está em espanhol e também, obviamente, em português existe. Ele é pago e ele requer ser instalado com a aplicação MS Office. A Microsoft também oferece uma versão online para essa aplicação.
E finalmente temos o Zoho Sheet. Ele possibilita criar, editar e armazenar folhas de cálculo de forma semelhante ao Excel ou ao OpenOffice Calc. Mas ele opera na nuvem e não é necessário instalar nenhum programa no computador. A funcionalidade para gerar gráfico tem menos opções que o Excel. Ele está em espanhol nesse caso, mas também tem em português. Ele é gratuito, ele é online e requer o registro da pessoa para ser usado. Então, como começar a usar as ferramentas digitais para elaborar gráficos? Em seguida, vocês têm uma série de links de recursos que mostram como construir os gráficos e como usar as diferentes ferramentas digitais. Então, esses são os links. Como criar e editar gráficos em Google Docs, Microsoft Excel Gráficos e opções de impressão é um vídeo, criar um gráfico em Microsoft Excel, como criar um gráfico básico em Excel 2010, demonstração de criar gráficos em Excel 2007, gráficos de dispersão, relação linear entre duas variáveis, é um vídeo tutorial, e como criar gráficos em Excel também em forma de vídeo. Todos esses vocês podem procurar em português, né, diretamente. Também vocês podem encontrar, apresentar dados num gráfico radial, gráficos de linhas, gráficos de área, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráficos de dispersão, gráficos circulares, de movimento, indicadores, tabelas, radiais, mapas geográficos, gráficos combinados e gráficos de vela. Todos esses que nós mencionamos lá no começo do trabalho, né? Os tipos diferentes de gráficos que a internet nos possibilita acessar e usar. Todos os links dos recursos acima permitem a mudança de idioma para o português. Porque a pesquisa foi feita em espanhol, então todos os endereços aqui, né, os links estão em espanhol. Mas aí se você entrar no link em espanhol, você tem a opção, em seguida tem traduzir ou continuar em espanhol. Então tem alunos que querem ter a possibilidade de praticar um pouco e conhecer um pouco da língua espanhola e tem alunos que vão preferir fazer diretamente em português. Isso aí já fica a critério de cada um de vocês. A bibliografia usada foi essa, né, básica, da Eduteka. O autor do documento é o Juan Carlos López Garcia, esse é o endereço da URL. E ele é livre, não tem custo, pode ser usado e não tem restrições de direitos autorais. Tá? Então, obrigada pela atenção e espero que tenha sido de grande utilidade todas essas dicas dadas na nossa segunda aula. Um abraço a todos.